Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos dar continuidade ao tópico de macroeconomia keynesiana. Mais especificamente, iremos falar sobre os dois principais problemas numa economia empresarial ou numa economia monetária de produção, na perspectiva de Keynes, e as principais políticas econômicas que podem e devem ser adotadas pelo Estado. Retomando então o que vimos até agora sobre Keynes. No primeiro vídeo, falamos sobre os seus principais pressupostos na realidade, as críticas aos principais pressupostos da teoria clássica, fizemos uma contextualização tanto dos aspectos teóricos de que ele é inspirado, na questão da filosofia da ciência, de inspiração kantiana, falamos também sobre o contexto político-econômico que ele estava inserido, e posteriormente, então, fizemos uma breve apresentação sobre a teoria como um todo. No segundo vídeo, focamos na questão da demanda efetiva. Falamos que seus principais componentes são consumo e investimento e que o investimento é mais estável. E explicamos por que ele é mais estável, através da questão da combinação entre incerteza, preferência por liquidez e a característica monetária da economia. Também falamos sobre a questão da oferta agregada e demanda agregada, conceituamos os dois e mostramos como a relação entre eles determina a demanda efetiva na economia, que é o fator essencial para o nível de produção e, consequentemente, para o emprego. Ou seja, na dinâmica econômica de Keynes, o mercado de trabalho é determinado pelo nível da atividade econômica, e não o contrário, como acontece na teoria macroeconômica clássica, que o mercado de trabalho determina o nível de emprego e nível de produção. Então, aqui é o contrário, o nível de renda, o nível da atividade econômica como um todo, é que vai determinar as condições do mercado de trabalho. O terceiro vídeo, nós falamos mais especificamente sobre o processo de decisão do investimento. Falamos sobre o preço, a demanda, o preço da oferta, conceituando ambas as questões. Falamos também sobre a eficiência marginal do capital, o seu conceito, como que ele determina a equivalência entre o preço da oferta e o preço da demanda, quais são os fatores que fazem com que, conforme aumenta o investimento, se reduz a eficiência marginal do capital, e também essa importante relação com a incerteza, que a eficiência marginal do capital ela não é sabida por motivos de oferta e nem por motivos de demanda. Por motivo de oferta, porque nós não sabemos como será o mercado de insumos ao longo dos anos, até em termos de mercado de bem de capital, embora se saiba o preço no momento presente se adquirir, como os produtos eles vão ser negociados no mercado, bens de capital mais competitivos no futuro podem influenciar também na eficiência marginal do capital que foi comprado em período anterior. E também, por causa da demanda, não se sabe como será a preferência do consumidor, como estará a demanda agregada como um todo, como estará a característica do mercado de trabalho. Bom, então temos diversos fatores que levam ao componente de incerteza da eficiência marginal do capital, e caso essa incerteza seja mais exacerbada, como falamos no vídeo 2, o empresário ele tende a reter a sua riqueza na forma monetária e não realiza o investimento, consequentemente reduzindo o nível da renda e do emprego. Então vamos falar um pouco mais sobre esse problema, como ele pode ser superado e o segundo problema então para Keynes. Vamos lá. Tudo que falamos nos 3 vídeos até agora, ele leva a essa questão do problema da instabilidade do investimento, que gera queda na demanda efetiva, consequentemente na renda e no desemprego. Bom, então esse é o principal problema tratado ao longo da obra Teoria Geral e diversas outras obras de Keynes. Já há um segundo problema que Keynes também entende que é característico da economia monetária de produção, que é o problema da concentração de renda. Então, esses seriam os dois grandes problemas da economia monetária de produção, mas, de acordo com Keynes, esse problema da concentração de renda, ele seria um problema menor comparativamente não que na verdade seja um problema menor,
mas é um problema de mais fácil solução do que a questão da queda da demanda efetiva. Isso porque, de acordo com Keynes, ele poderia ser minimizado ou até reduzido significativamente de forma tributária. Ou seja, o que ele sugere? Que se faça um imposto sobre grandes fortunas, que é um tema tão debatido em diversas economias como a brasileira, né? Há anos se discute a inclusão do imposto sobre grandes fortunas. Também a necessidade de colocar imposto sobre ganhos de capital. Então, aqui seria, por exemplo, no Brasil, o lucro que é reinvestido, ele, ok, não ser tributado, mas o lucro que é distribuído para as pessoas, esse não é tributado no Brasil. Então, e na grande maior parte dos países do mundo, né, seja países emergentes, países desenvolvidos, ele é tributado. Então, ele recomendaria que esse lucro fosse tributado, esse lucro distribuído, e também lucros de ganho de capital no sentido financeiro. Então, aquele ganho de capital que é simplesmente através de operações financeiras, ele também deve ser tributado como forma de distribuir melhor a renda das sociedades. Um terceiro aspecto aqui que é o imposto de renda progressivo. Ou seja, é importante que pessoas que tenham maior rendimento tenham uma carga tributária relativamente maior. Então, obviamente, quem ganha mais vai pagar mais, mas eles também têm que pagar relativamente mais, ou seja, através de maiores alíquotas de imposto de renda. Então, no Brasil, nós temos uma alíquota progressiva, mas se discute que ela poderia ser muito mais progressiva, ter novas camadas. Então, nós temos países europeus, como por exemplo a Suécia, que a última camada de imposto de renda é superior a 70%. Então, ter mais camadas, no Brasil o limite é 27,5%. Então, se discute, e é uma questão importante se pensar, como se pode ter acréscimos de camadas de acordo com patamares mais renda. Então, uma pessoa que ganha 7 mil reais, outra que ganha 50, 100, 200 mil reais, no Brasil paga a mesma alíquota de imposto de renda. Na concepção de Keynes e de muitos autores, não seria uma forma mais adequada para termos um imposto de renda progressivo. Tá? Também de se pensar, quando a gente fala de imposto de renda, temos que analisar também não só as alíquotas em si, como a forma que ele é imposto para a sociedade. Então, no Brasil, a gente fala que, no geral, nós temos o imposto de renda regressivo. Por quê? Mesmo que o imposto de renda que é descontado na fonte ou que é feito através da declaração de ajuste anual, ele é até progressivo, né? Tem essas camadas como eu comentei anteriormente. Porém, uma parte importante da nossa forma de imposto, ela se dá através de impostos indiretos, aqueles que incidem sobre a aquisição de bens e serviços. E eles incidem de forma igual para a sociedade. Então, no Brasil, embora tenha essas camadas diferentes, imposto de renda, ele acaba sendo um imposto de renda regressivo. Então, Keynes entende que é mais desejável, então, que essa alíquota seja progressiva, de forma significativa, e esse imposto incida principalmente sobre as grandes fortunas, então aquelas pessoas que possuem um acúmulo muito elevado de riqueza, e essas grandes fortunas se incidirem só sobre a renda, o imposto só sobre a renda, o efeito distributivo vai ser limitado. Como a pessoa já adquiriu tanta fortuna, seria importante que essa distribuição pegasse na fortuna como um todo e também nesses ganhos de capital, ao invés de ser imposto sobre bens de consumo, por exemplo, que além de serem socialmente menos justos, eles também reduzem a eficiência da dinâmica econômica. Bom, então esse problema da concentração de renda, ele seria relativamente mais fácil de ser reduzido. Seria, na verdade, mais uma questão de desejo de estrutura tributária, de correlações políticas para conseguir impor uma certa tributação, do que uma dificuldade concreta do Estado em conseguir reduzir o problema da concentração de renda. Já o primeiro problema, que é o que a gente discute mais ao longo dos vídeos, ele é mais complexo. Por quê? De acordo com Keynes, ele trabalha com uma economia de mercado. Então, não há mecanismos que o Estado possa utilizar para fazer com que o empresário deixe de alocar sua riqueza na forma monetária
e passa a alocar a sua riqueza na forma produtiva. Ele pode gerar incentivos, mas ele não pode não pode obrigar os empresários e os detentores de riqueza a então fazerem esse tipo de alocação. Então, qual que é o papel do governo? De acordo com Keynes, excesso algumas exceções, principalmente para as economias emergentes, o que ele não discute na teoria geral, mas em obras posteriores, em geral, então, né, na perspectiva de Keynes, é importante também frisar que quando ele construiu a sua obra, ao menos a obra principal da teoria geral, ele está pensando principalmente nos países desenvolvidos, né, nos países centrais e, acima de tudo, né, na questão da Inglaterra. É uma economia que a gente consegue diversos princípios, né, adequar para economias como um todo, seja de países emergentes, seja desenvolvidos, mas assim como qualquer teoria econômica, é sempre importante complementá-la. Então, aqui, principalmente pensando para uma economia de país desenvolvido, o Estado ele não teria o papel de substituir o setor privado. Mas mesmo para exceções que podem ser para algumas economias emergentes, o Estado ele nunca deve substituir como um todo o setor privado. Até porque o Keynes ele é um autor, né, dentro dessa dinâmica de uma economia capitalista. Ele não entende que o ideal seja uma economia socialista, ou, melhor dizendo, uma economia comunista, ou uma economia totalmente planificada pelo Estado. Não, é o Estado, ele tende a ter, então, um papel indutor para fazer com que os agentes privados realizem esse processo de consumo e principalmente de investimento. Ou seja, para Keynes, o fundamental seria o Estado criar um ambiente institucional que seja favorável para a realização do investimento e do consumo. Ou seja, o que seria esse ambiente institucional favorável? Um ambiente que reduza as incertezas para os agentes privados decidirem realizar o investimento. Então, esse conjunto de ferramentas que vamos analisar a seguir, eles teriam esse propósito: reduzir as incertezas quanto ao futuro. Muitos autores tratam essa questão da expectativa como uma contribuição fundamental, né, principalmente a expectativa racional, para a teoria novo-clássica que surgiu nos anos 80. Mas essa questão de expectativa ela já estava muito presente em Keynes. Só que ele utilizava, ao invés do conceito de expectativa racional, uma expectativa que tinha esse conceito de racionalidade, mas uma racionalidade muito limitada e caracterizada pelo esse componente forte de incerteza. Ou seja, não seria aquela racionalidade total da economia novo-clássica, em que os agentes eles têm todo o conhecimento do passado, sabem como que vai ser o futuro, que é um conhecimento mais previsível, ele é uma racionalidade individual que cada indivíduo traga. Não, mas não, é uma expectativa que tem um peso forte da incerteza, esse completo desconhecimento de todas as possibilidades que podem vir a ocorrer no futuro, que é acompanhada pela questão do mimetismo, que fazem com que os movimentos sejam muito atrelados e repetidos pelos demais agentes, fazendo com que ocorra então esses efeitos de manada. Então a característica, a expectativa de Keynes, ela é bem diferente dessa novo clássica que surge nos anos 80, mas ela estava muito presente em toda a sua obra e a condução dessas expectativas, no sentido de reduzir, de mitigar a incerteza, é o papel fundamental do Estado. Então, como que ele vai atuar? Ele vai atuar através de 4 principais políticas econômicas e vamos iniciar então pela política econômica que é a principal de sua obra. Então, é a teoria geral do emprego, dos juros e da moeda. Então, vejam a importância da política econômica monetária, juros e moeda. Então, são as duas atreladas à política monetária. Então, vocês vejam que em relação ao peso dado pela política monetária, já pelo título, já se dá para ter uma boa noção da sua importância, né? Se fala muito em termos de política fiscal, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas na teoria geral mesmo ela está muito adjacente, assim, ela não aparece na teoria geral, ela vem aparecer principalmente nos correct rights de Keynes,
que são um conjunto de obras posteriores à teoria geral, em que Keynes ele tanto troca ideia com outros autores, como também ele faz comentários, sugestões e análises sobre algumas políticas econômicas adotadas na Inglaterra e em outros países. E aí sim que aparece mais a questão da política fiscal, também aparece mais a questão da política cambial, mas na teoria geral mesmo o foco é na política monetária. Então, aqui falando um pouco mais da política monetária, o Keynes entende que o Estado, através do Banco Central ou da outra autoridade monetária, ele deve ter uma importante atuação, uma atuação constante. De que forma? Está colocando uma taxa de juros, aqui principalmente uma taxa de juros de curto prazo, buscando assim influenciar na taxa de juros de longo prazo, que é assim, essa é a principal taxa de juros para a economia, no sentido de fazer com que o investimento se torne atrativo. Ou seja, que a taxa de juros seja num patamar menor ou igual à eficiência marginal do capital. Então, como vimos na aula anterior, enquanto a eficiência marginal do capital for superior à taxa de juros, o investimento se torna atrativo. Então, o empresário ele irá realizar o processo de investimento. Então, esse controle da taxa de juros que o Banco Central, outra autoridade monetária, tem em termos de curto prazo, e também a forma de conduzir as expectativas dos agentes, fazendo com que a taxa de longo prazo tenha um acompanhamento da taxa de juros de curto prazo. Então, essa é a principal política econômica que o Estado deve abrir mão, deve utilizar, deve empregar para conduzir as expectativas, para reduzir as incertezas e tornar o investimento atrativo. Então, ele deve sinalizar o mercado, por exemplo, ele vai manter a taxa de juros baixa, no sentido de tornar a eficiência marginal do capital superior à taxa de juros. Bom, então a política monetária ela deve ser utilizada de forma constante. Então, a todo momento em que o Estado está observando que o investimento não está se tornando atrativo porque a taxa de juros está superior à eficiência marginal do capital, ou se está com algum problema na curva de juros, o Estado ele deve estar atuando na forma de conduzir expectativas então em relação à taxa de juros. Essa é uma política permanente do Estado. Quando a política monetária ela não consegue estar atuando de forma adequada, então no conceito de exacerbada preferência por liquidez, em que a taxa de juros já está no patamar muito baixo e mesmo assim o Estado ele não está conseguindo conduzir os agentes privados a realizarem um investimento, então nesses casos, então somente nesses casos, que a política fiscal ela deve entrar de forma mais forte. Ou seja, a política fiscal ela deve ser utilizada apenas em momentos que a política monetária se mostra insuficiente, ou seja, se mostra ineficiente. Então, a política fiscal ela deve ser de sobremaneira contracíclica. Então, o que é de se esperar? Que a política monetária, em condições relativamente normais da dinâmica econômica, consiga induzir os agentes a realizar investimento, mantendo uma economia próxima do nível de pleno emprego. Quando essa situação não está funcionando, então, assim, primeiro, quando essa política monetária está funcionando bem, a economia está próxima do pleno emprego, é de se esperar que, então, a política fiscal ela deve buscar alcançar superávites primários ou superávites fiscais como um todo. Por quê? Quando, então, a economia estiver numa situação que piora na dinâmica econômica, em que aí o Estado está com maior dificuldade de arrecadação, ele, ao invés de reduzir os seus gastos, como se fez diversas vezes no Brasil, por exemplo, ele deve fazer uma situação contrária. Ele deve aumentar os seus gastos para induzir os demais agentes a também gastarem. Então, por exemplo, os empresários estão temerosos em relação à demanda. Então, cabe o Estado aumentar a demanda dos agentes privados através de compras governamentais, por exemplo,
fazendo com que haja um estímulo para realizar novos investimentos também no setor privado, ou eventualmente, quando o setor privado está com dificuldade em responder, o próprio Estado realizar esse processo de investimento. Mas a primeira instância é aumentar as demandas do Estado para que os empresários realizem o processo de investimento. Então é muito importante que ele seja contracíclico. Keynes, ele, ao contrário do que o senso comum apregoa, ele não é favorável a déficits constantes em termos fiscais. Na verdade, ele defende que haja uma confiança na estrutura fiscal também para conduzir de forma mais adequada as expectativas. Então, como que seria uma forma adequada? Através de uma divisão da questão fiscal. Então, haveria os gastos de capital, a conta capital do Estado e os gastos correntes. Esses gastos correntes, eles devem ser sempre superavitários. Ou seja, depende, aí é que é uma questão de escolha de tamanho de Estado. Se quer um Estado que tenha uma maior participação na atividade econômica, dando maior questão de seguridade social, tem que ter um nível de imposto que acompanhe isso. Ou a sociedade entende que o Estado ele não necessariamente precisa ter uma grande participação na atividade econômica ou em termos de assistência social, então os impostos eles podem ser menores. Mas em obras futuras também o Keynes entende que o Estado ele tem um papel importante para reduzir as desigualdades. Então, mais importante frisar aqui que esses gastos correntes eles devem estar sempre sendo financiados através dos impostos. Já os gastos na conta capital, esses podem ser deficitários, e principalmente em momentos de menor dinâmica econômica. Porque esse tipo de gasto ele é através do investimento. Então, quando o Estado realiza um investimento, ele estará dinamizando a economia, não apenas no curto prazo, mas como também falamos no vídeo passado, aumentando a oferta de longo prazo. Portanto, aumentando a capacidade produtiva da economia, potencializando o crescimento econômico, consequentemente, potencializando os impostos que ele irá arrecadar no futuro. Então, essa distinção das duas contas é muito importante. Então, os gastos correntes têm que ser financiados com impostos, preferencialmente superavitária, e os gastos da conta capital, que estariam atrelados ao investimento, eles podem ser deficitários, principalmente em momentos em que haja uma maior queda na demanda efetiva. Então, a política monetária é a principal, a política fiscal é aquela que deve ser utilizada em momentos que a política monetária está ineficiente, e outras também temos outras duas políticas complementares. Então, a terceira política é a política de rendas, que ela deveria incidir sobre preços e salários. Então, primeiro em relação aos preços, não é que o Keynes entende que os preços da economia todos devem ser controlados, né? Tipo algo semelhante ao congelamento de preços. Não, mas, por exemplo, os preços agrícolas, eles podem ter um certo tipo de controle. Como que seria esse controle? Através de estoques reguladores. Então, existem momentos em que a safra é muito grande e poderia gerar um excesso de oferta, levando a uma queda significativa dos preços, podendo gerar inviabilidade para novos investimentos nesse setor. Ou o contrário, poderia haver uma escassez significativa de oferta em certos períodos, pressionando os custos para a produção e gerando problemas de pressões inflacionárias. Então é importante que tenha um certo tipo de controle de regulação. E também em termos de salários, aqui é uma questão mais controversa, mas que, em geral, quem entende que o salário ele não deve crescer de forma superior à produtividade. Então, no sentido de, caso o salário seja superior à produtividade, pode também gerar um processo de pressão sobre os custos e também reduzir o incentivo aos investimentos. Então, pegando aqui a corrente pós-keynesiana, que seria, se assemelha mais à teoria de Keynes original, existem alguns, então mesmo no pós-keynesianos, tá? Existem alguns autores que dão maior ênfase que a economia ela deve ser puxada por aumento dos salários.
é aquela o que nós chamamos de wage growth, então economia puxada por salários, que os salários irão aumentar a demanda e a partir disso o investimento, ou existem também outros autores pós-keynesianos que entendem que a dinâmica mais sustentável de crescimento é através do profit growth, ou seja, aquele tipo de crescimento puxado pelos lucros. Então, por essa perspectiva, os salários eles podem sim aumentar, mas não maior do que a produtividade. Então, existem essas divisões aqui mesmo dentro do pensamento keynesiano, mas no geral podemos tratar assim esses elementos. E por fim, uma política cambial. A taxa de câmbio ela tem que ser uma taxa de câmbio competitiva, em termos de patamar, mas o que o Keynes trabalhava mais na realidade é a questão da estabilidade da taxa de câmbio, porque lembram, né? O Keynes sempre está muito pensando nessa questão da incerteza. Então, uma taxa de câmbio fixa, ela pode ser difícil de fazer os ajustes necessários. Então, por exemplo, se mantém uma taxa de câmbio fixa, um país que ele está sendo deficitário, ele vai ter, em termos de transações correntes, ele vai ter dificuldade de fazer um ajuste. Então, é importante que haja espaço para ajustes no câmbio. Por outro lado, uma taxa de câmbio flutuante geraria muita incerteza. Então, como que o empresário vai realizar um processo de investimento se ele não sabe qual que vai ser a taxa de câmbio daqui a 2, 3, 4, 5 anos? Então, é importante que essa taxa de câmbio ela não seja fixa e nem totalmente flutuante, mas sim ele usa o termo de crawling peg. Então, seria aquela taxa de câmbio que ela teria uma certa rigidez, mas que ela seria aquela taxa de câmbio, ou seja, rastejante, que seria o significado do termo, né? Então, que seria assim, ela pode sendo ajustada para fazer ajustes estruturais em termos de transações correntes, mas não uma taxa de câmbio que seja determinada por flutuações no mercado cambial como um todo, como, por exemplo, o mercado de capitais, que é muito mais volátil na conta financeira do balanço de pagamentos. Então, ela seria uma taxa que teria uma rigidez para conduzir melhor as expectativas, para reduzir as incertezas quanto ao futuro, mas que também possa se ajustar por questões estruturais. Essa seria a taxa de câmbio ideal, então, de acordo com Keynes. Então, para o vídeo de hoje, utilizamos mais uma vez os capítulos relacionados a Keynes na obra do Carvalho e de demais autores sobre política monetária e financeira, teoria e prática. Utilizamos os apontamentos da aula do Ferrari Filho e também do Oreiro. Retomamos os capítulos 3, 4 e 5, mas aqui principalmente o capítulo 12 e 20 também, mas principalmente o capítulo 12 nesse caso. Em termos aqui, retomamos aquele artigo que ele ajuda a entender de forma mais objetiva a teoria geral como um todo, então eu recomendo fortemente a leitura desse artigo, que está disponível para vocês, a teoria geral do emprego, então que faz o resumo dessa principal obra. Aí nós temos também um capítulo específico dessa obra, Economia do Desenvolvimento, Teorias e Políticas Keynesianas. Então, é um livro que tem diversos artigos muito interessantes para entender melhor a obra de Keynes. E, por fim, o artigo do Terra e do Ferrari Filho sobre a política fiscal e monetária em Keynes, então, que tem diversas questões que ajudam a explicar o que falamos ao longo do vídeo. Chegamos ao final então, do quarto vídeo. Teremos agora apenas mais um vídeo sobre teoria macroeconômica Keynes, em que iremos fazer a relação entre poupança, investimento e taxa de juros. Com isso, então, conseguiríamos concluir a macroeconomia keynesiana, ao menos nesses aspectos mais introdutórios para uma primeira visão sobre Keynes. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.